Se você ou sua empresa não tem processos definidos, olha, você devia se preocupar. Mas se você quer aprender, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre processos. Todo mundo falando sobre processos, empresas falando sobre processos, mas de fato, você sabe o que é um processo? Bom, em definição, um processo é tudo aquilo que tem um início, um meio e um fim. Ou seja, todas aquelas tarefas que você executa no seu dia a dia, que tem um início, um meio e um fim, elas podem se tornar um processo. Bom, e para que serve um processo? Um processo serve para você apenas não gastar o seu tempo com aquilo que você executa todo dia de maneira repetitiva. Ou seja, você vai abrir ali o seu computador e você vai executar todo dia uma mesma tarefa. Não precisa ser todo dia, mas se você já repetiu ele mais de uma vez, você pode documentar esse passo a passo e transformar ele dentro de um processo. Mas agora na sua cabeça você não está conseguindo imaginar aquilo que você pode transformar num processo ou então identificar quais daquelas tarefas devem estar documentadas. Bom, eu vou deixar aqui um teste então para vocês fazerem. Quando você chegar no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, pega uma tarefa que você está fazendo e pode documentá-la num Word, como um checklist, como um passo a passo, mas pega todas aquelas etapas que são fundamentais que você realiza para chegar do início até a conclusão dessa tarefa, documenta elas em formato de um passo a passo, que futuramente depois você vai se preocupar com a ferramenta que você vai utilizar, com a forma como você vai fazer, quais cores você vai utilizar e como você vai fazer para replicar essa sua tarefa. Pensando nisso, você sabe quais processos podem ser criados? Bom, eu vou trazer aqui para o âmbito do marketing digital, porque é o que eu tenho mais intimidade e pode também ser a sua realidade. Aqui na Nova Dimensão Digital a gente tem uma infinidade de processos e algo que constantemente a gente sempre está criando processos novos. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem um processo para o nosso desenvolvedor web construir um site, a gente tem um processo para o nosso copywriter ele conseguir fazer a construção de uma big idea, nós temos processos, por exemplo, de clientes de e-commerce até o momento da entrada dele na casa, até o momento da entrega do projeto dele de fato. Inclusive, a gente pode criar processos que vão nos auxiliar na criação de novos processos. Porque todo processo, quanto mais padronizado ele for, mais fácil é a replicação dele e o entendimento por aquelas pessoas, pelos seus colaboradores que estiverem olhando para aquele processo com o objetivo de replicar essa tarefa. Já falando sobre a padronização e a replicação dos processos, bom, esse com certeza é um dos principais benefícios de se criar processos bem estruturados e bem definidos. Se atualmente, por exemplo, a sua empresa tem um colaborador de cada time, de cada equipe, então você tem um desenvolvedor web, você tem uma pessoa do copy, você tem um designer, pense que futuramente a sua equipe pode se expandir e você contratar mais colaboradores. Quando você já tem um processo desse todo documentado, fica muito mais fácil, em vez de você ter que sentar, explicar o passo a passo completo para cada uma dessas pessoas, você tem um processo de como é a sua rotina de trabalho para que essa pessoa consiga bater o olho nesse processo e conseguir executar ele de forma mais eficiente e gastando menos tempo. Além disso, um processo padronizado faz com que o entendimento dele seja muito mais fácil. Pensa que você vai ter um processo esmiuçado em 25 etapas e um outro você quer fazer ele em apenas 5 etapas. Utilizando cores diferentes, utilizando um passo a passo diferente. Quando você pegar um processo desse e quiser designar ele para pessoas diferentes, até tudo bem, mas quando uma pessoa da sua equipe tiver que se deparar com esses dois processos, vai ser muito mais complicado dela conseguir executar o passo a passo que você está tentando dizer para ela. Ou seja, cai naquele ponto que eu falei da gente padronizar e criar um processo para uma criação de processo. Hoje em dia, por exemplo, a gente utiliza uma ferramenta chamada Miro. Mais para frente nesse vídeo eu vou falar algumas ferramentas que podem contribuir para a sua criação de processos e para a documentação disso, mas a padronização deles com certeza vai deixar muito mais efetiva a sua rotina de trabalho e a sua criação dos processos de fato. Se eu for listar aqui todos os benefícios que um processo pode trazer para a sua empresa, eu vou ficar aqui falando até amanhã. Mas eu gosto aqui de sempre destacar dois pilares que são mais importantes. O primeiro deles é investir tempo naquilo que é necessário. Pensa que a sua cabeça é um HD e você está ali o dia todo gastando esse HD, armazenando informações e utilizando o espaço dele para lembrar de novas tarefas, para lembrar de um passo a passo que você tem que fazer, enfim, conseguir dar conta de toda a sua rotina. Quando você padroniza um processo, você não tem que mais tomar o seu tempo em fazer essas atividades, em gastar tempo de fato pensando nessas coisas. Então, quando você tem um processo todo documentado, por exemplo, você vai ficar parando de pensar naquelas tarefas que você realiza todo dia e de maneira, de certa forma, até automática, e vai começar a pensar em outros pontos. Por exemplo, um designer, ele pensa ali em toda a estrutura que ele tem que fazer de pesquisa para uma landing page. Se ele parar de ficar pensando em toda essa parte da pesquisa, toda essa parte de estruturação, por exemplo, ele pode começar a pensar mais no design que ele pode fazer, em algo que ele vai inovar dentro dessa página.
E isso serve para qualquer área. Quando a gente gasta a nossa cabeça pensando naquilo que de certa forma já podia estar documentado, já podia estar escrito para a gente ter algum lugar para a gente se balizar, a gente está negligenciando o nosso tempo e deixando coisas passarem, como por exemplo a gente levar uma inovação para o cliente e também deixando a nossa rotina de trabalho muito mais demorada, sendo assim menos eficiente, demorando a entrega do projeto do cliente, enfim, acarretando diversos pontos negativos. O segundo ponto já mencionado anteriormente é a realização por novos colaboradores. Quando você tem um processo bem definido, ele pode ser replicado por qualquer pessoa, até mesmo por uma pessoa de outra área, por exemplo. Pense que eu preciso subir uma lista de e-mail marketing dentro do RD, e nesse dia a pessoa do meu time técnico faltou no serviço ou não pôde vir. Se eu tenho um processo disso documentado, eu posso passar esse processo até mesmo para o nosso copywriter, que ele vai conseguir realizar o processo, porque eu tenho passo a passo de escrito de todas as fases que ele vai ter que passar, onde que ele vai ter que buscar informação, quais são as ações que ele vai ter que tomar lá dentro até ele conseguir, por exemplo, programar essa sequência de e-mails. Acredito que já tenha dado para ver então quais são os benefícios de você conseguir estruturar os processos para sua empresa. E aí o limite é a sua imaginação. Você pode documentar tudo aquilo que você julgar necessário, tudo aquilo que pode ser realizado por outra pessoa, ou todas aquelas tarefas que têm um início, um meio e um fim. Bom, eu comentei no vídeo que eu ia falar algumas das ferramentas que a gente utiliza para documentar os nossos processos. Isso não é uma lei, não é uma regra universal, mas é algo que tem ajudado muito hoje a nossa operação e que com certeza, se você ainda não tem esses processos documentados, eu tenho certeza que vai ajudar também a sua. Bom, a primeira delas é o Miro. O Miro é uma ferramenta para a criação de processos. Existem, por exemplo, algumas formas geométricas que você utiliza na hora da criação de um processo para sinalizar o início dele, para selecionar, por exemplo, uma condicional caso uma ação aconteça ou deixe de acontecer, mas também você não precisa se prender a isso. Se você quiser, por exemplo, dá para você criar processo no Word, no Paint, então não se prenda a ferramentas pagas por ter que fazer um investimento. É melhor que você documente tudo aquilo com as ferramentas que você tem na sua mão para depois sim você fazer um investimento. Além disso, nós aqui da Nova Dimensão Digital também fazemos a utilização do Notion. Ele é uma ferramenta ali de uso coletivo que todas as pessoas conseguem ter acesso e diversos processos que são criados dentro do Miro a gente passa para dentro do Notion. Por quê? Lá dentro a gente consegue colocar um descritivo de cada etapa do nosso processo. Porque às vezes a gente colocando, por exemplo, só o título do que é para ser feito naquela etapa do processo pode não ter um entendimento tão profundo por quem estiver visualizando ele. Então lá por dentro a gente consegue colocar, por exemplo, links de acesso, a gente consegue colocar de fato a descrição, a gente pode vincular algum tipo de documento a ele e também deixar ele estruturado ali de forma mais visual para que você não tenha que abrir de fato o processo, ficar rolando entre as etapas dele e conseguir visualizar ele de uma maneira cronológica. De qualquer forma, aqui eu também dei o exemplo do Workspace do Notion, mas não precisa também se prender à versão paga do Notion, que é ali o Workspace. Ele tem a sua versão gratuita, onde, por exemplo, uma coisa que ajudou bastante a gente no início era a utilização do To-Do List, que é basicamente para criar aquela checkbox onde conforme cada etapa do processo que você vai avançando, você vai dando um checkzinho ali nela para você saber que aquela etapa já foi concluída e que você não precisa mais se preocupar com as etapas anteriores do seu processo. Para finalizar, depois de eu ter listado vários benefícios e várias vantagens aqui de você, sua empresa, seu negócio, aplicar um processo, eu queria pedir um desafio até aqui para vocês. Comecem a aplicar os processos, façam experiência, nem que seja um processo aplicado no bloco de notas. E depois me conta aqui nos comentários qual foi sua experiência, qual dificuldade que você teve e se de fato esse vídeo te ajudou e você conseguiu otimizar ali sua rotina de trabalho, otimizar seu tempo, investir a sua atenção naquilo que é necessário e parar de ficar perdendo tempo pensando em coisas que poderiam estar documentadas. Além disso, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode me chamar também nas redes sociais, que eu tô aqui para ajudar vocês e para ajudar a rotina de trabalho que vocês têm atualmente. Meu nome é Thiago, eu sou gerente de projetos aqui da Nova Dimensão Digital, uma agência de marketing e performance, e o nosso compromisso é com o seu resultado.